Seja o que você é, um adorador. Derrame as notas de Deus. A paz de Cristo Jesus, como a gente sempre diz, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe em que momento você vai estar assistindo mais esse podcast e nós queremos iniciar agradecendo, né? Os retornos, as irmãs que mandam mensagem, que têm assistido, que têm sido abençoadas, né? Eu sempre aviso a Josi, a Carol, estão mandando mensagem. Mas o mais importante, irmãs, é vocês curtirem, compartilharem, né? E mais do que isso, ali onde vocês assistem, vocês podem fazer um comentário, né? Eu fui abençoada com essa palavra, né? Você pode comentar o assunto que foi abordado. Aconteceu comigo, né? Já vivi algo parecido. Exato. Participar junto, né? Isso. E ali também nas notificações tem um sininho, você vai até ali, né? Para quando tiver um podcast, vai entrar ali um aviso no teu celular. Qualquer coisa pede pro filho, pro neto, pro vizinho, pra alguém dar uma ajuda. Manja. Fazer aí o login no site, no YouTube e tal, para poder curtir, para poder participar com a gente. Isso, até porque às vezes a gente até fala, né, e comenta, porque tem irmãs que chegam para nós, né, Carol? E chega assim, irmã, mas assim, aí ele pede login, mas como é que faz, né? Enfim, é pergunta para um filho, neto, a gurizada sabe como que vai fazer, né? Para ti não perder a oportunidade de sempre, né, receber as notificações de quando vai começar o programa e compartilhar, né? A gente está sempre compartilhando, né, todos os assuntos que a gente aborda aqui, todos sempre muito importantes, relevantes para todos nós, independente da idade,
se é adolescente, se é jovem, adultos, né? Enfim. E hoje a gente vai conversar um pouco aqui, eu, a Josi, a Carol, né? E com certeza você vai se identificar também, né? E vamos largar um pouquinho o celular e vamos ler um pouco, né? Vamos pegar um livro para ler, né? Para nosso conhecimento, para alguns assuntos que a gente, né, gosta. Normalmente a gente procura, não sei as gurias, né? Mas normalmente a gente procura ler livros que a gente gosta. Sim. Eu gosto, por exemplo, né? Como trabalho, né? Mais o meu trabalho é voltado para mulheres, para liderança, eu procuro esse tipo de livros, né? Para ter um maior conhecimento, para poder abordar melhor o assunto. Nós que temos o programa, né, nas Mães da Torre de Vigia, você sabe que a gente fala de todas as mulheres na Bíblia, né? Então, o livro que eu vou sugerir para ti, né, se você puder adquirir, né, e eu estou sempre lendo, e a gente tem falado sobre essas mulheres nas Mães da Torre de Vigia, é esse livro aqui, o livro Ouro das Mulheres da Bíblia, né? Quem escreveu esse livro foi o irmão Erivaldo de Jesus. Vocês devem lembrar dele, né? Porque ele esteve aqui, né, na nossa cidade, aqui em Alvorada, né, e nos chamou muita atenção, e todos, né, que ele sabe todos os versículos da Bíblia de cor, um pregador, uma memória fantástica. Eu acredito que seja até um dom que Deus deu para ele, né, porque eu não conheço outra pessoa. E esse livro, ele inclui mulheres que eu, particularmente, irmãs, nunca ouvi ninguém pregando, não sei as gurias aqui, né? Quem é que sabe quem foi Evódique? Quem é que sabe quem foi Trefena e Trifosa? Né? E outras mulheres do Novo Testamento que trabalharam, né, com Paulo. Aí quando tu vai ver, tu já leu a Bíblia várias vezes, já leu as cartas de Paulo várias vezes, mas a gente não se detém. Passa pelos... fulana, Beltrana, enfim, mas não se detém para saber quem elas foram, qual foi o papel delas, né, na vida de Paulo, na evangelização, qual era o trabalho delas, né? Até para a gente saber, né? A mulherada precisa saber, porque muitas acham que Paulo não gostava de mulher, né? Esse negócio de mulher em púlpito, pregando, enfim, né? Que ele era machista, lugar de mulher era sentadinha, quietinha na igreja, e não era bem assim, né? Ele valorizava muito o trabalho das mulheres, né? Então ele fala sobre o trabalho delas. E esse livro aborda exatamente sobre isso. Quem eram essas mulheres? Qual era o trabalho delas, né? Era um trabalho relevante, e muitas vezes a gente perde, né, de ter mais conhecimento sobre alguns assuntos, exatamente porque a gente não tem todo o conhecimento, né? Muitas coisas, eu digo assim, que a gente abre a Bíblia, a gente lê, a gente estuda, a gente ora a respeito, né? Mas precisamos de um livro para pesquisar. Até porque a Bíblia ela é muito ilustrativa, né? Ela trata, como eu digo, ela vai tratar de assuntos muito relacionados ao povo de Israel. Aí fala algumas coisas que tu fica assim, mas o que é isso? Né? O que isso significa? Né? A gente fica às vezes meio perdido. Eu já ouvi pessoas dizer, irmã Fê, eu não sei, mas a Bíblia é tão difícil de ser entendida, de ser compreendida, tem palavras que a gente não entende, né? E livros como esse, ele nos abre, né, a mente, nos dá um conhecimento melhor de como era no tempo de Jesus, ali em Atos dos Apóstolos, né? Nós estudamos um pouco né, os Atos dos Apóstolos com o pastor Eliezer nas quartas-feiras, né, naquele propósito, né, do Espírito Santo na nossa vida, né? Então, dentro desse propósito, mas é claro que ele aprofundou mais nessa parte da busca do Espírito Santo. Mas eu indico para aquelas mulheres que querem ter um maior conhecimento sobre as mulheres da Bíblia e o que elas têm para nos passar, de bom e de ruim, né, gurias? Porque tem umas mulheres assim que a gente diz, não, só aprender o que fazer e o que não fazer. Essa aqui, não, isso aqui não é um mau exemplo, né? Então, claro, mas eu sempre digo, a Bíblia nunca escondeu nada de ninguém, né? Ele mostra que as pessoas foram falhas, que as pessoas erraram, que tem mulheres que realmente são exemplos para nós de fé, de servir ao Senhor, e tem aquelas, né,
que foram usadas, né, pelo nosso inimigo para atrapalhar a obra do Senhor, né? Mas que nos mostram o que não fazer. Sim, não deixa de ser um ensinamento, né? Claro. Como não agir. Como as não consequências que isso pode trazer, causar, se né? comportar, né, Josi? Vai dizer, olha, eu não posso me comportar dessa forma. Sim. Não posso ser uma Dalila, por exemplo. É, não posso ser uma exatamente. Jezabel. Exatamente. Então, tem aquelas pessoas que tu não pode seguir o exemplo. Mas tem mulheres maravilhosas que a gente aprende muito e eu super indico. E é claro... Eu tô lendo um também, esse eu não trouxe. Eu trouxe uns outros. Porque, na verdade, quando a gente pensou assim, vamos falar de leitura, minha vontade era pegar A biblioteca inteira. É livro que não falta lá em casa. Mas tem um que é da... É Alice Matthews, que é a mulher que Deus usa. Mulheres do Antigo Testamento que ajudam na tomada de decisões. Então, cada capítulo é uma mulher do Antigo Testamento. Dela traz algo mais do cotidiano, depois ela traz ali o versículo contando a história bíblica e vai aplicando, vai mostrando a consequência daquela decisão, porque é exatamente sobre isso. Sim. Eu já li de Abigail, Eva, Sara ou Rebeca, porque ela não fala de todas, mas tá sendo bem legal esse livro aqui. E eles são curtinhos, né? Porque a gente sabe, nem todo mundo tem o hábito de ler. Isso é verdade. Eu fui muito incentivada desde pequena, então para mim ler eu tenho facilidade assim com a leitura. Eu vou ler, eu saio de um e vou pro outro. Mas eu sei que tem bastante gente que às vezes não consegue se concentrar, Sim, ou como não pegou esse hábito. Sim. E pensa, eu não sei. Mas às vezes tem livros que não são tão grandes assim, como a gente falou. Pega um assunto que tu gosta. Sim, isso faz a diferença, né? Se é um assunto, você vai ler um livro, às vezes que não é um assunto que tu gosta, ou que é algo muito técnico, muito difícil. Não, vai pegando alguma coisa mais tranquila até tu ir adquirindo esse hábito. Eu fui uma pessoa que precisei lutar pra pegar o hábito da leitura, porque é algo que pra mim, primeiro eu tenho a dificuldade da concentração. Eu tô lendo, às vezes, num silêncio, em um lugar que tá só eu. Quando eu vejo a minha mente já tá em outro lugar, eu preciso voltar e ler de novo, ou aquela frase, ou aquele capítulo, às vezes, pra mim conseguir, sabe? E é algo que eu precisei lutar, porque o que eu fazia? Eu começava a ler, eu não vou conseguir me concentrar, já esqueci, ou pela correria, assim, passava uns dias sem ler, daí a mente não tinha captado, eu largava de mão. Até que eu entendi que se eu não exercitasse a minha mente, e aí o que eu comecei a fazer? Às vezes eu lia e eu parava, literalmente, parava de ler assim, eu pensando comigo, o que eu entendi disso aqui? Fulana fez tal coisa, ciclana, e daí eu recapitulava um pouquinho da história, eu peguei o cerne do assunto, eu vou seguir. E isso foi me ajudando. Hoje é algo que pra mim não é difícil ler. Tem pessoas que têm facilidade, assim, de digamos assim, é um prazer, é algo que, assim, se eu tiver um tempo aqui sobrando e eu quiser escolher aquilo, assim, que é um prazer pra mim, é ler um livro. E isso eu precisei lutar, porque não era isso pra mim, justamente pelas minhas dificuldades. Graças a Deus, hoje é algo que eu gosto, que é algo que me atrai, principalmente quando é um assunto. Isso é o que vai fazer a diferença. Se é um assunto que a gente gosta... Ultimamente, eu já leio ou com uma caneta ou um marcador na mão. Parece que me ajuda até isso na concentração, porque daí eu vou indo mais atenta, assim, acompanhando daqui a pouco. Isso daqui eu vou sublinhar. E daí, parece que até na concentração, assim, ajuda. Eu comecei a fazer anotações também. Isso é legal, me ajudou a captar bem. Algumas pessoas, eu já ouvi, não sei se vocês já ouviram, mas eu já vi pessoas dizerem, Felicia, eu estou em casa, né, e tal, eu leio em voz alta. Também. Aí eu começo a ler em voz alta. Não deu certo comigo, mas eu tentei. Para não perder a concentração, eu começo a ler em voz alta para ver se eu me escutando, eu consigo me concentrar melhor. E essa questão também não ter pressa, né, gurias? Vou pegar um livro. Não, enquanto eu não vejo o fim, eu não paro. Lê uma página que seja, né? É pra ir acostumando, não dá pra querer já, vou ler 10 páginas e não tenho o hábito. Não, daí tu vai acabar desistindo. Sim, até porque aquilo que tu vai ler, no caso, como a gente falou do interesse, é uma coisa que tu vai ler de forma pausada, tu vai lá com o teu marcador, tu faz... né, alguma coisa, tu escreve, isso aqui me lembrou outra coisa, né, principalmente quando são livros, né, de estudos, são livros bíblicos,
Aí tu, mas só um pouquinho, mas isso aqui me lembrou daquele outro personagem do Velho Testamento que aconteceu aquela situação. Tu já vai lá com lápis e já risca, né? Inclusive, eu sou muito, assim, cuidadosa até com emprestar livro. Eu já comprei e dei livro. Porque eu risco os livros. Sim. Então, a pessoa que vai pegar o meu livro, ele está riscado, ele está marcado, ele tem algumas observações, né? Então, às vezes, eu acho que até é ruim para a pessoa que está lendo. Dizem que não é bom, né? Tu pegar um livro que tem anotações de outra pessoa, porque talvez a tua ótica, a tua forma de entendimento não vai ser a mesma, ou vai ser induzida, né? Pela da pessoa. Eu já ouvi falar algo do tipo assim. Exatamente, porque a leitura do livro, se a gente for ver bem, se tu vai pesquisar... São poucas as pessoas que leem. Nossa, né? Às vezes saem pesquisas assustadoras. Que não de pessoas que não leem nenhum livro no ano. Exatamente. 365 dias, gente. Dá para ler pelo menos um. Dá. Pelo menos um, né? E o que eu acho interessante, né? Até a Carol mesmo falando ali, né? Que ela criou o hábito desde pequena. E é aquilo que eu digo, vai muito do exemplo. Então, a Carol, o Rodrigo, né? Os nossos filhos se criaram vendo os pais lendo. Sim. A gente sempre foi de estudar muito. A gente tem uma biblioteca imensa em casa, né? Então, a gente sempre vê a gente com livros, a gente pesquisando, anotando, né? É claro que, como nós temos o Ministério, né, do Ensino da Pregação, a gente precisa ter o conhecimento, né? A gente tem que estudar, a gente tem que, né, como eu digo assim, nos prostrar nos livros, né? Para adquirir melhor conhecimento, para depois passar esse conhecimento adiante, né? Mas eu hoje, quando eu estava pensando, né, para nós gravarmos esse podcast sobre isso, eu voltei um pouquinho lá atrás, mas faz muito tempo, né? Na minha infância, né? Que mais ou menos antes de ontem, né? Que dependendo da faixa etária vai chegar e vai dizer, não, isso aí, minha filha, isso aí foi do meu tempo também, né? Nós éramos muito incentivados a ler e fazíamos as fichas de leitura, né? Que aí tu tinha que fazer um resumo do livro, quer dizer, tu tinha que ler todo o livro, não adianta tu ler só lá, vou virar, não, vou ler atrás o resumo, já sei o que aconteceu. Não, tu tinha que fazer um resumão do livro, você tinha que colocar quem eram os personagens principais, secundários, qual era o objetivo do livro. Tá, mas esse livro, qual é o assunto, qual é o objetivo, qual é, né, o que ele... E outra coisa, o que ele trouxe para ti de conhecimento, o que isso melhorou a tua visão em alguma área, enfim, né? Então, isso trazia para nós e trouxe para mim exatamente isso, né? E hoje, quando eu estudo, eu faço isso. Eu vou ler um livro, né? Eu vou dentro dos objetivos, o que ele quer passar e o que eu espero daquele livro, o que eu quero daquele livro, né? Porque quando a gente vai ler um livro, por exemplo, sobre as mulheres da Bíblia, o que eu quero através disso aqui? Eu quero me aprofundar nos conhecimentos bíblicos referente a mulheres, né? Se eu quero outro assunto, eu vou procurar outro tipo de livro, né? E hoje nós temos outras facilidades, né, gurias? E hoje né? Nossa, tem muitas ferramentas para tu encontrar livros, né? Sim, né? Tu vai na internet, né? Tu tem como baixar os livros no celular. Sim. Né? Sebo e as sebos também, com valor bem baixo. Isso eu conheço vários. Tem uns que eu tô quando eu estava fazendo assim minha graduação e pós, né? Eles sempre pedem muitos livros. Né? E depois eu fui fazer matérias de mestrado ali na URGS, na área de educação, e eles pediam muitos livros para nós, né? Então, não, só um pouquinho, mas se eu for comprar todos esses livros aqui é muito dinheiro. E realmente, livro não é uma coisa barata, né, gurias? Se a gente for pensar, os livros não são coisas tão baratas assim. E eu ia muito em sebo, eu pegava, né, os autores, o título, ia para o sebo e ia comprar livros usados mesmo para nós podermos ler. Então, eu acho que tem bastante ferramentas hoje que podem nos levar à leitura, né? Eu tenho uma estratégia assim nas minhas leituras, porque às vezes tu vai cansando, né? Às vezes tá lendo muitos livros ou de estudo, coisa muito pesada, daí eu comecei a fazer uns intervalos, assim, de eu lia algo, por exemplo, né? Esse aqui que eu trouxe. Eu gosto muito dessa escritora, a gente estava falando antes aqui que todo mundo gosta dela, que se chama Elizabeth Elliot. Ela foi uma missionária
E ela escreveu esse livro, Uma Vida de Obediência, 7 Disciplinas para a Vida do Cristão. Porque o livro, ele também vem para isso, né? Tô dificuldade de tal coisa. Então eu vou procurar um livro sobre isso. Ou livros de edificação. E claro, tu vai lendo e a tua cabeça vai borbulhando, né? Muita coisa. Então, às vezes eu li um desse estilo e depois, lá em casa a gente tem muitos livros de missionários. Então, o missionário contando a sua história, né? Eu li uma na China e livros antigos, né? Sim. Eu até pensei em trazer, depois fiquei, mas é capaz das pessoas nem encontrarem mais esses daqui. Eu li um do Camboja, muito bom também. Que daí, ele é um pouco mais, como se fosse uma história. Ele vai relatando, conversei com fulano, tal pessoa foi chegando a nós. Tem um livro também, que é O Contrabandista de Deus. Do irmão André, que é o fundador do Portas Abertas. Vão anotando todos esses aí. Anota, olha a caneta, olha o lápis. É um livro maravilhoso, tu vai lendo e tu não vê o tempo passar. Exato. Porque ele vai contando todas aquelas histórias, como começou o ministério e para onde é que ele estava indo e o que ele estava sentindo, aquela coisa arada toda, assim. Então, tu vai lendo e tu prende, e né? A atenção. Aquela narrativa. Esse é o tipo de livro que tu não consegue ler uma página por dia, né? Porque daí tu já fica, mas peraí, que vai tá acontecer? Nessa cidade e tá com tal situação. Ai, meu Deus. E tanto que eu falei agora do Portas Abertas, eu trouxe um outro, que é o Fuga da Coreia do Norte, que conta a história de um homem, né? De uma família que teve que fugir da Coreia do Norte pela questão da perseguição, né? Então, são livros que eles vão te prendendo. Para quem tem dificuldade, às vezes, de ler um livro que é mais de estudo, com conteúdo mais pesado, esses, assim, que contam sobre missão, eu acho ótimos. Eu acho muito bons, porque tu vai se imaginando ali, tu vai mergulhando, imaginando, nossa, olha só essa situação. São testemunhos que edificam a nossa fé, né? São. E às vezes a gente vê que as pessoas passaram coisas que a gente nem imagina, que nem agora, já aproveitando o gancho que a Carol falou do livro, quando a gente se olhou, eu também trouxe. Eu também trouxe um da Coreia do Norte, olha que só. Esse livro aqui eu vou dizer que foi o livro que mais me impactou, sem dúvida, assim, porque ele é um livro muito forte, muito, até assim, quem psicologicamente é assim, um pouco frágil, nem é bom ler. Porque, na verdade, o resumo dele, assim, conta a história de como é o regime comunista lá, como funciona mais ou menos. E a história de uma mulher, eu não vou arriscar falar o nome dela. Mas é uma mulher que foi parar dentro de uma prisão lá. E ela conta tudo que ela passou, as torturas que eles passam lá dentro, que as pessoas sofrem lá dentro. E por muitas vezes eu precisei parar e chorava, porque é algo muito forte que tu não acredita que um ser humano é capaz de fazer um mal assim pra alguém. E o que acontece? Ela foi pra lá por conta de ambição, ela não quis fazer algo pra um superior dela. E ela acabou sendo injustamente, sendo presa sem motivo. E o que acontece? Lá é algo muito rentável, porque eles lá trabalhavam em fábricas, fazendo calçado, cinto. Trabalho literalmente, assim, escravo. Mas o último, de não comerem a comida, já é fracionada. Eles são... O jeito que ela descreve as pessoas, por isso que ela fala dos olhos dos animais sem cauda, porque eles não podiam nem se olhar. E por vezes ela lembra do olhar das pessoas quando ela conseguia ver e é pior do que animais, do jeito que eles eram tratados. E passar muita fome, frio, de tudo. Ver as pessoas morrendo do lado, horrível. Só que o que aconteceu? Lá dentro da prisão, ela começou a ver os cristãos que eram levados à tortura e não negavam a Jesus. E aquilo despertou nela algo. Que fé é essa? Quem é esse Jesus que leva as pessoas a não negarem, a se submeterem a um sofrimento desse? Sim. E aí, eu não vou falar tudo, apenas comprem esse livro, leiam, quem quiser emprestar, eu empresto. Esse aqui o Thiago trouxe pra mim. Eu empresto. É muito bom. O Thiago trouxe pra mim de um simpósio de missões que eles foram. Sim. E ele trouxe pra mim esse livro e foi muito impactante, muito forte, me fez abrir os olhos em vários aspectos.
E aquela sensação de que, meu Deus do céu, a gente pode fazer muito mais e não faz, sabe? É aquilo que te tira da zona de conforto, te faz enxergar, sabe? Que tem crentes sendo perseguido hoje. Nesse momento tem cristão sofrendo. Não é século passado, é agora. Né? Quantos queriam estar carregando uma Bíblia hoje e não podem? E a gente tem o privilégio de ter a Bíblia, papel, né? A Bíblia. Nada contra ter no aplicativo. Eu uso muito do aplicativo do celular por conta das versões. Sim. Porque tu tá lendo ali na revista e corrigida, tu vai na linguagem de hoje, tu já compara. Sim. E eu gosto, mas nada substitui o papel. Tu ler, tu anotar, tu marcar, o cheirinho do papel, isso é bom. Não, e agora, né, no meu trabalho, eu tô olhando um livro que fala da história da igreja, já que a gente comentou isso, né, pra gente valorizar. Porque muitos foram os que morreram e foram perseguidos para imprimir uma Bíblia para nós. É verdade. Exatamente. Então, quando tu olha tudo que eles passaram só para imprimir uma Bíblia, né? E às vezes a gente vem pra igreja de... Ou estão elas lá tudo empilheiradinha, tem até várias, né? Mas com Paulo, aberta no Salmo 23. Um livro que eu ia trazer, Os Mártires do Coliseu, falando nos que sofreram, né? Esse livro também foi um livro que é muito forte, assim, a primeira vez que eu li ele, eu chorava muito, é muito difícil, assim, de tu imaginar o que as pessoas sofreram, mas é real, é a história. Exato. E é a nossa história, faz parte da nossa história. Então, quando a gente busca a origem, a gente valoriza mais, né? Porque a Carol falou a questão da Bíblia. Às vezes tem muitas coisas que a gente pensa que é de agora. Ai, olha só isso tudo que tá surgindo. E daí, daqui a pouco, tu vai ler e tu pensa... Mas já aconteceu algo parecido. E olha como é que foi que a igreja reagiu, como é que foi o que as pessoas fizeram. Ou, nossa, mas nos momentos de tribulação, olha o que Deus fez em tal lugar. É aí que veio o avivamento, é aí que veio um despertar. E isso vai nos gerando esperança, vai nos gerando paz, né? Fé. Gente, olha... Os livros, assim, eles... É o que dizem, né? O livro, ele te faz viajar. Faz, tu entra na história. É incrível. Entra na história. E o mais interessante, agora as gurias falando, né, dos livros que elas estão lendo, as duas sem se combinar, né, gente? Trouxeram referente à Coreia. E isso, esses tipos de livros nos traz um despertamento, né, gurias? Aí tu fica sempre pensando, meu Deus... Eu tenho tudo e não valorizo. Eu tenho tudo, eu posso entrar em livraria, eu tenho livros, eu tenho Bíblia de tudo que é cor, tudo que é jeito. Tem Bíblia de estudo, tem Bíblia da mulher, tem Bíblia da mulher que ora, tem Bíblia das mães, da tem pregadora, Bíblia da pregadora, obreira. da obreira, pentecostal, tudo que é cor, tudo que é tem Bíblia para os adolescentes, né, com leão na frente, outro Bíblia para criança. Com devocional. Aí quando tu vê pessoas, né, que enquanto a gente está falando aqui nesse podcast, pessoas estão morrendo por amor a Jesus, por amor ao Senhor, né, não negam e pelo que eu percebi do que a Jus falou do livro, né, essa mulher, não sei, eu acredito que ela tenha se convertido. Sim. E só pelo ver crentes morrendo, preferindo a morte, mas jamais negar esse Deus, esse Jesus. Sim. Né? E a forma da conversão dela também foi muito incrível, porque foi já um milagre ela ter conseguido sair dessa prisão. Porque normalmente eles morrem, eles não só... Até porque a Coreia, ela é muito... ela é fechada, assim, ninguém sabe ao certo o que acontece lá dentro, né? Sim. E o ditador deles lá, ele na verdade é um deus. Por isso que... Nesse livro aqui fala que as crianças, elas são interrogadas na escola e perguntam assim, por um acaso dentro da tua casa tu já viu algum livro de capa preta? Sim, é a Bíblia, sabe? E aí, quando ela consegue sair milagrosamente, ela é liberta dessa prisão, mas tu vê que havia um propósito de Deus na vida dela para que isso viesse à tona, assim, saberem a realidade do que acontece lá. Um dia largaram um papel assim para ela e ela foi olhar e ela não entendia o que era aquilo. Quando o tempo passou e ela começou a conhecer Jesus, aquilo era uma página de uma Bíblia. Tinha um jovem lá que ele pegou uma Bíblia e ele começou a tirar partes dela e ele evangelizava ou enfiando no bolso ou entregando para escondido. E ela, com aquele pedaço de uma página, ela conheceu verdadeiramente Jesus. Aí ela
consegue ir para a Coreia do Sul, que é muito diferente da Coreia do Norte, a outra realidade. E lá ela verdadeiramente vira uma cristã, escreve esse livro e a vida dela muda completamente, né? Mas tu vê alguém que conseguiu achar uma estratégia de, no meio do caos, levar a palavra de alguma forma para alguém. Tu falando agora, eu lembrei de um outro livro que eu li. Eu tava tentando olhar aqui. Livros, né? Porque... Mas é um livro que conta a história de uma moça alemã na época da Segunda Guerra. E ela estava numa escola do regime, de lá, aquela coisa toda. E daí ela vai conversar com um dos moços que eram soldados, e ele diz que no meio de uma situação muito ruim ali da batalha, que eles estavam para morrer, ele fala, eu não sei o que aconteceu, mas eles começaram a pedir Bíblia. E queriam, naquele momento eles achavam que ia morrer, que já não tinha mais situação, eles começaram a pedir Bíblia. Ela ficava, meu Deus, coisa de louco. No momento deles, eles estavam pedindo Bíblias. E eles não entendiam, porque na época a Bíblia era proibida, era coisa ou dos velhinhos, antiquados, aquela coisa toda. Eles não entendiam, mas pessoas jovens pedindo Bíblia naquela hora, eles queriam ele conta, eles queriam nem que fosse um pedacinho só de uma folha. Meu Deus. Aquele livro também assim, porque ele conta tanto como ela vai conhecer a Cristo, mas também conta de uma parte muito importante da história do mundo, né, que foi a Segunda Guerra. Então, os livros, eles vão nos ampliando todo o conhecimento de uma história, de um país. Sim. Né? Talvez, é muito provável que a gente não vai entrar na Coreia do Norte, mas a gente consegue conhecer uma noção, como é que do que passa lá. Principalmente dos nossos irmãos. Então, eu gosto também. Tem vários livros que eu já li, assim, de outros países, e eu ficava, imaginando. Eu li um outro também, que é do irmão André, do Portas Abertas, que é A Força da Luz. Então, conta das viagens dele a Israel, Líbano, toda aquela região que hoje tanto se fala pela questão da guerra. Então, quando estourou, eu pensei, nossa, faz pouco que eu terminei aquele livro. Então, tu já consegue olhar a situação com outro olhar, né? Tu consegue se colocar mais no lugar do outro, porque tu já viu algumas informações, Sim. Né? Mas é que nem a irmã Felícia falou da questão, né? Lendo a Bíblia. Não é que a Bíblia é o livro mais perfeito, mais completo que existe. Só que os livros, eles nos ajudam a forma de entender ela. Um livro que me ajudou muito a entender a questão da história de Israel antigo, do Antigo Testamento, que eu tinha, às vezes, dificuldade, aquele monte de rei, quando se divide o reino. É o livro A História de Israel no Antigo Testamento. É esse o nome do livro. Ele é um livro grande, grosso. Mas foi um livro que, quando eu comecei a ler, eu pensei, ai, Jesus, me ajuda, porque vai ser muito difícil. Mas era aqueles livros que eu precisava para meu conhecimento. Não era algo assim, esse assunto me atrai. Só que depois que eu comecei a ler, eu disse, Jesus, esse assunto me atrai. Porque eu amei aquele livro. Eu li ele já 2 vezes. Agora eu até parei ele, porque eu tava na metade pro fim, assim. Que eu comecei outro... Também porque eu precisava, mas é um livro muito bom. E o que ele me ajudou e me esclareceu muito. Então, assim, a Bíblia conta tudo aquilo? Conta. Tudo que tá naquele livro tá na Bíblia. Ok? Mas é que a forma com que tu vai entendendo não é a mesma. Ali, o livro, ele traz tudo certinho, cronologicamente, como que aconteceu, o filho de tal, o ciclano... Então, o livro, ele é fundamental para quem quer. Eu quero ser pregador, então eu tenho que ler só a Bíblia. Não vai adiantar. Precisa ter, que nem um tipo de livro que eu gosto são de personagens específicos. Por exemplo, eu amo Pedro. Aí eu li o livro do Pedro, do Hernandes Dias Lopes. Meu Deus, é um livro que nem é tão grosso, é fininho, maravilhoso. E assim, ele tem de vários personagens. Então, são coisas que nos ajudam, porque são informações que tu vai ler ali a história de Pedro. Em quantos livros da Bíblia fala sobre Pedro? Ali no livro tá tudo junto, tudo, a história dele cronologicamente, como aconteceu, o que foi. Então, é muito importante que a gente tenha o hábito da leitura da Bíblia. Isso é óbvio, tem que ser nosso livro de cabeceira. Não tem como um crente dizer que é crente se não tem já esse hábito ou esse de ler a Bíblia, por mais corrido que seja a nossa vida, o nosso dia. Tu lê ali um capítulo, um versículo que seja algo... Eu tô num plano de leitura agora que eu gostei da ordem dele. Tentei fazer outras vezes. E não consegui seguir um plano
pré-estabelecido. Já tinha lido toda a Bíblia, mas da minha forma. Daí eu lia um livro, lia outro, eu mesmo fazia a marcação. Esse ano eu tô conseguindo bem direitinho de uma forma, num modelo bom, que eu gostei. Porque os outros eu achava meio desconexo e eu não consegui. Acho que justamente pela minha dificuldade de acompanhar as histórias... Esse eu consegui. Mas o que a gente puder incluir de leitura extra com a palavra, nossa, ajuda demais. Que é alguém que foi lá, quando vê, tá há anos estudando sobre aquele personagem, sobre aquela história, e vai lá e traz, talvez num linguajar mais adequado, assim, que fica mais fácil. Mais já vai simples, fazendo né? umas conexões. Eu vi uma frase esses tempos, que eu acho que é do Chesterton, que fala... sempre visite bons livros, acho que é mais ou menos assim. Sempre visite bons livros, mas faça da Bíblia sua morada. Né? Então, claro, a Bíblia ela vai ser sempre o principal. Com sempre. certeza. Mas aí, de repente... E tem muita gente que às vezes acha que não gosta muito do Novo Testamento, que acha mais... Aliás, do Antigo, porque acha muito complicado, né? É isso, é um monte de rei, daí tem a tribo, daí divide. Daí veio daí... Ai, meu Deus, as profecias, enfim... Às vezes, olha lá, procura um bom livro que vai te ajudar a entender qual era a importância do tabernáculo, por que Deus instituiu tais regras. Exato. Né? Tem ótimos Eu sou que nem a livros. Felícia, eu amo o Antigo Testamento. Eu amo o Antigo Testamento. Se vocês prestarem atenção, vocês podem notar que a maior parte das minhas pregações são voltadas ao Antigo Testamento, né? E agora eu estive lá na Americana ministrando no culto da mulher cristã às 8 de vigia, e as irmãs, irmã Feiça, mas a irmã falou aquilo, mas eu não me lembrava dessa parte, nem tinha me detido, que é quando Jacó abençoa, né, os seus filhos antes de morrer, e ele fala, né, e que ele vai falando sobre cada filho. Tribo, E ele fala ali sobre Simeão e Levi, né, fala sobre eles e diz, mas depois vocês se dividirão. Aí eu disse para elas assim, nós falamos, né, sobre a Joquebede, enfim, de que tribo era a Joquebede, de que tribo era Anrão, eles eram de Levi. E o que Jacó falava sobre Levi? Sobre espada, sobre guerra, sobre ira, né? E a gente vê que dentro dessa tribo, a gente vê um Moisés que traz essa carga da palavra de Jacó, que naquele momento em que ele vê o egípcio maltratando o hebreu, o que foi que ele fez? Na hora. Ele na hora matou o egípcio, botou embaixo da areia lá, né? E teve que fugir, enfim. Né? Ele mesmo sendo o homem mais manso da terra, até aquele momento que aquilo volta à tona e ele fere, né, a rocha. Mas tem aquele momento em que Deus divide as tribos e realmente... Simeão vai ser uma tribo e Levi ser a outra. Só que Levi, a partir do momento que existe aquela divisão, a tribo de Levi se torna a tribo sacerdotal. E Arão, então, é ungido, né, para ser o sumo sacerdote. E a gente sabe que os sacerdotes não pegavam espadas. Eles não iam para a guerra. Porque o serviço deles era servir o templo, era cuidar do templo. Então, então as gurias... Mas, irmã, não tinha me parado para pensar sobre isso. Mas o que eu faço, né? Ela estava dizendo, eu tenho a Bíblia, eu tenho o livro, né, que é da história de Israel, e eu tenho um livro que é muito bom também, que fala dos usos e costumes dos tempos bíblicos. Eu tenho assim. Para a gente entender, porque às vezes eles falam na roupa, na comida, falam algumas coisas nas casas. Mas só um pouquinho, mas como é que aquele homem estava no telhado? Aí botaram ele lá para baixo, mas o que eles fizeram? Porque a gente pensa no telhado da nossa casa. Tem que analisar o contexto, né? Aí tu tem que, mas como é que, aí tu vai descobrir como é que eram as construções naquela época. Como é que os amigos conseguiram colocar o amigo deles, né, que estava numa maca, passar do teto para chegar até o chão. Outra que eu gosto, esses dias eu estava lendo Atos, e daí vai falando das viagens de Paulo, né? Daí eu começava a pensar nas distâncias. E às vezes tem livros que tem mapas, que vão falando, porque daí tu vai parar para pensar, e né, não existia carro, não existia avião, nem ônibus. Então, assim, tu pensar no quanto que eles se sacrificavam para ir evangelizar, para ir ajudar a igreja lá que estava enfraquecendo.
tudo que eles faziam, tu ter essa noção toda. E eu gosto muito também, né, dessa parte histórica. Eu também gosto. De história. Eu tenho um que é bom, que é sobre as festas e tradições judaicas, que também explica muita coisa. Sim. Quer ver um exemplo disso que a Carol tá falando? Pega a parábola das 10 virgens e do casamento. Se tu vai comparar com o casamento como é aqui ocidental, tu não vai entender nada do que acontece ali. Agora tu entra lá pro contexto, pra como era naquela época, naquele lugar que aconteciam os casamentos, tu entende o porquê que é o contrário, porque que o noivo vem e a noiva tá no lugar. É completamente diferente. E isso não está na Bíblia. E isso são os livros que vão nos ensinar, que vão nos dar essa direção. Pessoas que estudaram muito, que foram lá, que conheceram. Assim como o período da patrística ali, né? Daqueles homens que contam histórias. Aquilo ali são coisas que não vão estar aqui na Bíblia, mas aquilo ali faz parte da história da igreja, faz parte da nossa história. Então é muito importante a gente conhecer, saber a nossa origem, né? Enfim, e às vezes dá umas confusões de interpretação, assim, as pessoas... Porque a gente vai ler com o olho de brasileiro, né? Com o olho de ocidental, de alguém do século XXI. Daí tem que parar. Ah, não, peraí, acho que isso daqui era Israel. Lá... Tempos bíblicos, lá 5.000 anos antes de Cristo. Então, você tem que parar, olhar. Ah, não. Na época, a questão da barba, da roupa, da higiene, tantas... Nossa... Exatamente. Tu viaja, assim, né? Até porque tu chega lá, por exemplo, para te entender o tabernáculo, por que era... tinha, né, era a cor púrpura, por que se usava, para que servia a bacia, para que servia a mesa dos pães, né, para que era tudo aquilo, por que tinha todo aquele ritual, né, e tudo apontando para a cruz de Cristo. Tudo. Se tu for pegar um livro e estudar sobre o tabernáculo, te aprofundar, tu vai ver que o tabernáculo nada mais é apontando para a cruz de Cristo. O evangelho fica até cada vez mais surpreendente. Assim, né? Exatamente. E o apóstolo Paulo fala, né, que tudo era sombra de bens vindouros, né? Ou seja, tudo, na verdade, estava apontando para algo. Aí tu pega como era o sacrifício, como que o sacerdote... Tudo, tu olha para Cristo e para o sacrifício... Tudo faz sentido, tudo tinha um porquê. Se tu lê só lá, parece que é tudo meio ilógico, assim, né? Meu Deus, mas por quê? Mas não adianta, Deus é perfeito em tudo que faz. Gênesis, Apocalipse, né? Tudo tem encaixe. E quem gosta também, às vezes, de algo mais... com figuras, muitas vezes tem livros, né? Que daí tem a foto de como é que era o candelabro, mais ilustrativos, mais ilustrativo, isso que daí ajuda. Eu sou uma pessoa que eu gosto, assim, eu gosto também. de imaginar as coisas, de ver as coisas. Tem um que é bem legal, que o pastor Rodrigo Silva, que ele tem uma série que é em Israel, e eles lá fizeram uma réplica, né, do tabernáculo, até no tamanho, tudo. Isso. Tem no YouTube, é muito legal, porque eles entram lá dentro e eles mostram cada utensílio. É muito legal de ver e imaginar como era. Nos Estados Unidos tem um lugar que eles fizeram uma réplica como se fosse da arca. Daí tu pode entrar e fazem tudo. Imagina, daí tu... tua cabeça... A mente viaja, né? Com certeza. Então, vamos largar um pouquinho o celular? Vamos, né? Vamos pegar livros, vamos ler, né? Adquirir conhecimento, né? Porque eu acredito, assim, que quanto mais a gente adquire conhecimento, a gente se apaixona mais ainda, né? Pela palavra, pelos ensinamentos, tudo que eles têm para nós. E também esses livros que trazem testemunhos, né? E a gente começa a valorizar mais ainda nós termos toda a liberdade que a gente tem. E quando a gente vê, né, do livro que a Josi falou, que a Carol falou, enfim, né, da Coreia do Norte, tudo que aconteceu, aí a gente vai vendo em que meio ao caos, né, presa, né, tava lá, podia ter morrido, como muitos morriam, né? Mas Deus tinha um propósito na vida dela de salvação, e mais do que isso, trazer para nós. Ele disse, olha, valorizem a salvação, valorizem vocês poderem sair na rua com uma Bíblia na mão, né? Valorizem vocês poderem ir para a igreja cultuar o Senhor, né? Valorizem a palavra, né? A pessoa está lá dentro e vai rasgando páginas da Bíblia e dá um jeito de botar no bolso, tá ali para morrer. Correndo o risco de ser... Né? Correr o risco de ser pego, não, mas até a morte, né? Enquanto eu estiver com vida, eu vou pregar a palavra, eu vou falar do amor de Cristo, né? Então, tenha o hábito da leitura.
Com a leitura você adquire conhecimento. Quando você entende realmente o que a palavra quer nos dizer, você fica mais maravilhado ainda do que o Senhor pode fazer por nós. Então, fica a nossa dica dos livros que as meninas falaram aqui, né? Daqui eu falei também que vocês conhecerem um pouquinho mais das mulheres da Bíblia. Quando vê, coloca aí no comentário. Exatamente. Se estão lendo alguma coisa, Isso. alguma indicação, ou daqui a pouco a gente vai compartilhar. Eu quero um livro, preciso de um livro sobre família, preciso de um sobre adolescente, sobre... A gente pode dar fazer dicas, uns né, gurias? intercâmbios de Claro. livro, claro. Tem livros muito bons, a nossa casa publicadora tem livros maravilhosos, desde berçário até... Né, todos os assuntos nossa casa publicadora tem, né, a nossa Sociedade Bíblica do Brasil também tem, né, bíblias, livros, né, esses de conhecimento bíblico, geografia bíblica, né, usos e costumes do tempos de Jesus, Velho Testamento, para você ter um conhecimento mais amplo do que é essa palavra do Senhor. De Gênesis e Apocalipse, ele aponta para Jesus. Aponta para o nosso Deus, para o nosso Salvador. Então, deixa um pouquinho, às vezes, aquele celular de lado, né? Troca Facebook. a série por um livro. Troca o Facebook, o Instagram por um livro, né? Não precisa ler, sair correndo. Eu tenho que ler. Não. Lê um capítulo por vez, vai anotando, vai escrevendo, né? E como a Carol já falou, as gurias colocam no comentário, me indiquem aí um livro para jovens, para adolescentes, para criança, para mães, para família, né? Nós temos tantos livros e vocês vão ver, né, quando se abre esse conhecimento, se amplia o conhecimento, como a gente tem um olhar diferenciado. Então é isso aí, gente. Até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe. Que Deus abençoe.